25 minutos e depois, ao final dos 25 minutos, cada candidato vai ter aí 3 minutos para deixar o seu recado para a população, para o eleitor. Então, nosso cronômetro já pode começar a correr a partir de agora. Cido, quero começar conversando com você a respeito da decisão ontem que saiu, e a gente está aqui para falar de proposta, mas, diante dessa situação, acho muito importante você falar sobre isso também. Ontem nós tivemos uma decisão do Tribunal de Justiça, anteontem, que suspendeu a ação civil pública de 2011 que corria contra você na Justiça. Com essa ação, já há inclusive um parecer do Ministério Público Eleitoral aqui da cidade pelo deferimento da sua candidatura a prefeito. Queria que você passasse aqui para o público e para os ouvintes como você recebeu inicialmente a impugnação na semana passada do Ministério Público e agora como você recebe e recebeu essa decisão e essa manifestação do Ministério Público Eleitoral. Com tranquilidade, o doutor Evandro disse que nós estaríamos tranquilos, que responderíamos nos autos e que não havia problema. A gente tinha trazido aqui já os ofícios da Justiça dizendo que eu poderia concorrer. Enfim, houve a impugnação. Eu penso que, do ponto de vista técnico, o melhor era falar com o doutor Evandro e com a equipe que cuidou disso, né? Mas estou muito feliz e penso que aqueles que estavam com medo, aquele pessoal que pediu impugnação, vamos para a luta, vamos para a disputa, vamos discutir com a população, mostrar quem tem as melhores propostas, quem pode cuidar melhor do povo de Araçatuba. E aproveitando isso, foi feita uma impugnação, inclusive, por uma pessoa que, pelo menos na manifestação ministerial, consta lá como não tem legitimidade para isso. Você conhece essa pessoa, Não. Jorge? Jorge seria do... Você tem conhecimento? Quem seria essa pessoa? Eu nem olhei quem impugnou, para falar a verdade. Quem cuidou disso foi a minha equipe jurídica, que é excelente, cuida de minha vida inteira e tem sempre bons resultados. Tá, e sobre essa decisão a gente vai falar daqui a pouco no próximo bloco, é só para não tomar muito tempo da entrevista com o Cido, que o objetivo, claro, é falar a respeito das propostas. Cido, vamos lá, falando a respeito das propostas para os próximos 4 anos, no seu caminho agora até o dia 6 de outubro. Dei uma olhada no seu plano de governo, antes da entrevista, evidentemente, e alguns pontos a gente separei aqui para a gente poder tratar nessa conversa. O primeiro deles, eu queria falar com você a respeito de mobilidade urbana. Consta no seu plano de governo a respeito de mobilidade que você pretende viabilizar um programa de tarifa zero para o transporte coletivo municipal. E queria conversar com você a respeito disso, porque você já foi prefeito, já viveu bastante essa situação do transporte público aqui na cidade e da necessidade, muitas vezes, do subsídio da prefeitura. Nesse caso dessa sua proposta, então, seria tarifa zero para o usuário? Para o usuário, claro, tarifa zero. Em alguns lugares do mundo já pratica, algumas cidades do Brasil já pratica, isso tem um efeito grandioso. Primeiro, sobre a vida dos mais pobres, dos trabalhadores domésticos, de quem usa o coletivo, o famoso coletivo todo dia. A renda dela vai aumentar, ela vai deixar de pagar o transporte público. Né? Inicialmente, nós pensamos em segunda e sextas-feiras, né, para gradativamente implantar a semana inteira. A tarifa zero, ela tem um impacto grandioso em mobilidade urbana. Primeiro que mais gente poderá passar a usar o transporte público. Claro, nós temos um problema de qualidade, temos que melhorar a qualidade. Nós temos um problema que uma parte dos ônibus são antigos, nós temos um problema que uma parte dos ônibus e coletivos são movidos a combustível fóssil. Eu participei do grupo de transição do governo do presidente Lula no quesito cidades e a gente discutiu muito, eu fui uma das pessoas que apresentei a proposta de fazer a transição energética desses ônibus. O ideal é que eles fossem movidos, por exemplo, a energia elétrica. Isso seria o ideal, não faz barulho, não polui, tá certo? É claro que isso tudo não dá para fazer de uma tacada só, não é um ponto. Isso é uma caminhada, né? Mas é absolutamente fundamental para a cidade. Nós temos pontos de esgotamento em alguns períodos de tempo da cidade, de manhã, hora do almoço, final da tarde, vários congestionamentos, e
a tarifa zero poderia ajudar a resolver essas questões. É audaciosa essa tua proposta aí, porque, de novo, a gente vai esbarrar sempre na questão do dinheiro. Você tem noção do impacto orçamentário que uma proposta dessa vai gerar? Uma proposta dessa você tem que, de novo, eu tenho de procurar parceria com o governo federal, né? Nós estamos discutindo no Brasil transição energética, um dos grandes pontos do debate climático, do debate ambiental no mundo é transição energética, né? E transição energética custa. Para você fazer o mundo andar melhor, você tem que investir. Sem investimento você não fará. Então, por isso que nós estamos discutindo muito hidrogênio verde, estamos discutindo fontes renováveis de combustível, e temos que usar e melhorar a vida da população. Então, para isso, seria necessário o apoio do governo federal. Tem que ter parceria. Só com o orçamento aqui, impossível. É claro, o orçamento de Araçatuba é altamente comprometido, veja, você sabe, acho que 89%. E acho que você tem acompanhado também na Câmara as discussões, quando a Prefeitura encaminha até alguma coisa a respeito do subsídio, ainda que parcial para manutenção, há uma grande discussão na Câmara. Então, é muito difícil até passar esse tipo de subsídio. Eu acho que é o debate que você vai fazer. Se é uma política pública que vai mudar a vida da população, vai melhorar a vida da população, principalmente da população trabalhadora, trabalhadores da população mais pobre, você tem que ousar. Então, eu acredito... Nós temos experiências no Brasil já, viu? De tarifa zero, experiências exitosas. Então, eu acho que a gente tem que pegar essas experiências e implantar na nossa cidade, porque melhora a vida da população e melhora o transporte, a mobilidade urbana na cidade. Tá, mas então nessa proposta que você tem, ainda dependeria de um acordo aí, de articulações com o governo federal. É claro. Só com o que a gente tem, fica impossível o orçamento. Se você pensar, a média do investimento em Araçatuba, eu não sei, talvez 11%. Não, e sem o subsídio, a tua não consegue tocar. Acho que você já deve ter passado por experiência dessa, que nenhuma outra empresa vem para disputar. Empresa, claro. A gente fala... Havia uma falácia quando eu estava no governo, que ia mudar a empresa, que ia fazer isso, mas que ia fazer aquilo no transporte. Então, eu dizia isso à época. São sempre propostas de, vai ter ar-condicionado, e isso nunca se confirma, porque é difícil, a gente não... Claro, mas vamos... você tem, baixando o número de usuários, porque vai encontrando os mesmos, a tarifa zero pode voltar a incentivar o uso de usuários, se a gente conseguir regularidade, porque tem outros problemas. Tem problema de horário, a pessoa pega o ônibus, chega atrasado no emprego. Não dá, entendeu? Então, você tem um conjunto de tarefas a serem organizadas que certamente é fundamental para que o transporte urbano funcione, né? E a gratuidade, eu acho que ajuda a você fazer essas coisas andarem. Cido, falar de saúde, no teu plano de governo, você propõe lá a retomada dos projetos das UPAs, do Muarama e do Moradas dos Nobres, e também uma construção de uma UPA na região noroeste da cidade. Queria te perguntar primeiro com relação a essas UPAs que inicialmente foram construídas no seu governo, mas não foram entregues. Foram entregues. Mas não funcionaram. Funcionaram depois e, inclusive, depois foi necessário até algumas reformas pelo período que elas ficaram fechadas. Por que isso aconteceu à época e o que você faria de diferente agora com essa reabilitação? Eu acho que essa pergunta você tem que fazer ao atual mandatário. A UPA estava pronta, ele deixou fechada. Não foi aberta no seu, por quê? Porque ela ficou pronta no final do governo. Bom, vamos construir a situação. Nós tivemos o impeachment da Dilma, uma confusão no final do governo, quando a gente tinha organizado. A UPA do Muarama podia entrar, tinha acordo com o Ministério da Saúde sobre mobiliário, sobre custeio, tá certo? Nós deixamos isso encaminhado. Aí tem a escolha do governo. O governo que entrou tinha outra escolha, não era a favor de UPA, não é até hoje. Né? Eles estão falando em fazer um equipamento mais caro, que é construir um novo pronto-socorro. Você não é favorável a essa ideia? Não, eu acho que se você colocar... porque eles fecharam a UPA do São João e fecharam o Hospital da Mulher, que durante meu governo eles sempre foram contra. Então, veja bem, se você colocar a UPA do Muarama, do Morada dos Nobres para funcionar, você vai desafogar o pronto-socorro central. Se você construir, é o que nós vamos fazer, nós já conversamos com o Ministério da Saúde sobre isso, é possível uma UPA
na zona noroeste da cidade, você vai ter a cidade atendida em emergências e urgências, que, claro, não é o pronto-socorro. Só virar para o pronto-socorro é aquilo que vai se tratar no pronto-socorro. Hoje você sabe o que acontece no pronto-socorro, tudo vai para o pronto-socorro. Às vezes a pessoa precisa de um atestado médico, ela tem que ir no pronto-socorro. Por quê? Porque não tem médico na UBS. Então, se a gente não resolve isso, tá certo? Aí o pessoal fala, é caro. Saúde não é caro, saúde é investimento. Cara, é se a pessoa tem um AVC e fica inválido o resto da vida. Aí ela é cara para o Estado. Ô Cido, mas até para a gente continuar nesse papo de saúde, há um grande problema também com relação ao pronto-socorro, que muitos casos não vão para a Santa Casa até por falta de não tem condição de receber Mas tanta nós gente. temos proposta para isso. Então, por favor, o que você... Não, nós conversamos. Só para incluir no assunto. A Santa Casa é de responsabilidade do Estado e um governo estadual que, em tese, é oposição a vocês. É o Tarcísio. Não, o problema da Santa Casa não é de quem comanda ela, é que a Santa Casa tem claro que não. uma incapacidade de receber 40 cidades. É o único hospital SUS que nós temos. Sim. Nós conversamos com o presidente Lula, com o ministro Camilo, de articular a construção de um hospital universitário na cidade, combinando a Faculdade de Medicina, que trouxe para Araçatuba, a Faculdade de Medicina do Unisalesiano, com a FEA, que é uma fundação ligada à prefeitura. Se a gente não conseguir fazer um novo hospital, não adianta. Nós podemos reformar a Santa Casa, mas ela vai estar sempre... Ela não tem capacidade. Ela está saturada. Entendeu? Então, a nossa proposta é clara, é lutar, brigar para que o governo federal implante aqui um hospital universitário. Nós temos a Faculdade de Medicina do Unisalesiano, que é importante dizer, foi uma conquista do meu governo, e temos a FEA, que já tem um curso de medicina aprovado. Tá. Entendeu? Então, nós temos condições de fazer uma parceria e o governo federal acha que não é possível a gente construir isso. Já existe essa articulação, então? Claro, a gente tem que conversar antes de falar, porque senão não, tem sonho, tem utopia, mas você precisa construir o caminho de realizar factível, os sonhos. Né? Claro. Conseguir realizar. Construir só na proposta. Claro, e depois não é dizer... Você sabe, o hospital não adianta falar, vai fazer em 4 anos, tá certo? Você tem que começar... Veja as tratativas com um possível hospital estadual que o governador anunciou para Birigui. Tem que começar efetivamente a articular. Cido, com relação ao desenvolvimento social, na sua proposta você fala bastante a respeito do mercadão municipal, de revitalizar o mercadão municipal, e queria entender o que seria isso. A gente sabe que o espaço do mercadão municipal é um problema até jurídico, e você deve ter passado por isso. Por que essa revitalização que você propõe agora não foi feita lá atrás e agora você propõe para os próximos 4? Na verdade, você tem que conseguir... O problema do mercado municipal é que ele tem dono, tá certo? Ele não é da prefeitura, então qualquer prefeito... Agora, a gente tem que procurar começar a construir uma alternativa de revitalizar aquele espaço, que é um espaço... Ele é um espaço antigo, mas é um espaço histórico. De que forma? Então, assim, para ser factível, já que é privado, seria revitalizar como? Em várias cidades do Brasil se conseguiu acordo para fazê-lo. Nós olhamos o que se fez lá atrás? Algum acordo na época? Não, nós não tentamos. Nós chegamos achando que era da prefeitura e aí não era. Mas a ideia é você ir conversando com as pessoas e fazer um convencimento, porque penso que interessa a todos, né? Porque ali, se a gente não melhorar ali, ele ficou feio. Ele não é um lugar... Você tem que... Se você conseguir abrir, os engenheiros arquitetos têm ideias bacanas de você abrir. Tem a experiência de Porto Alegre, a própria experiência de São Paulo, tem experiência de vários lugares, de cidades menores. Tem que começar a fazer. Do jeito que está, a nossa avaliação é que não pode ficar.
Porque não faz bem nem para o conjunto de moradores daquela região. O problema é isso, é que eu acho assim, a dificuldade de se solucionar um problema desse, passado tantos anos e tantos prefeitos, inclusive você... Eu penso que, em último caso, você pode estudar desapropriar, mas tem medidas. Entendi, é proposta. Tem medidas, é claro aí que eu sim, não... Aí eu você não chegou vou, num ponto... mas é que eu não quero, quero começar com isso. Mas pode chegar a isso. Pode chegar a isso, Entendi. eu não quero começar com... Eu quero começar conversando, negociando, mostrando que se a gente recuperar, nós estamos no centro da cidade, tá certo? É um espaço, um espaço maravilhoso. Se a gente conseguir recuperá-lo, vai fazer bem para quem? Para aquela região e para a cidade. Ô Cido, também no tópico promoção social, já vamos a 14 minutos, tópico promoção social no teu plano de governo, há um indicativo até um pouco vago, queria que você pudesse explicar melhor, programas para quem necessitam. E há um indicativo de que talvez o que seria isso? Um vale-compras para as famílias vulneráveis. Que proposta é essa? Esse dinheiro sairia dos cofres da prefeitura? Como é que você identificaria essas pessoas que receberiam esse vale-compras? Eles iriam no supermercado para... Bom, primeiro, nós já temos... O governo do presidente Lula, que é parceiro nosso, já começou a fazer várias movimentações importantes. Criou o pé de meia para que as crianças continuem na escola. Aumentou o Bolsa Família, começou a pagar a Bolsa Família para as crianças pequenas. Ou seja, a ideia é que a pessoa tenha renda. Renda básica é fundamental. Nós vamos reativar os CRAS, tá certo? Atender a pessoa com dignidade no local onde ela mora, mas nisso minha equipe é craque. Nós ganhamos todos os prêmios de assistência social nos meus 2 mandatos, todos os anos, né? A Cidinha, a Marta, a Carla, o pessoal que passou pela área, ganhou todos os prêmios. Para atendendo quem mais precisa. Quando quem mais precisa é atendido, a cidade melhora. A taxa de criminalidade, de furto famélico praticamente desapareceu, né? Você não via crianças nas ruas, você não via pedintes nas ruas, né? Porque a gente atendia essas pessoas. Tá, mas especificamente quanto a isso que está previsto no seu plano de governo, como é que vai funcionar? Eu não consegui entender se vale-compras vai sair do cofre da prefeitura. Tem que sair do cofre da prefeitura. Você tem que criar um mecanismo para aquelas pessoas, por exemplo, que ainda não está por algum motivo num desses programas. Você já imaginou o valor? Então, eles já não estão nesses programas federais? Algumas pessoas não estão, por algum motivo. Mas esses motivos talvez não sejam o que impeçam de um outro vale-compras aqui na cidade? Porque se não estão por exemplo, no federal... o governo Lula vai ampliar o Vale Gás. Agora, isso. Não, mas se a parceria com o município é fundamental para construir renda. Então, o que nós vamos fazer? Nós vamos identificar aquelas pessoas que, por algum motivo, não estão enquadradas ainda no SUAS, no CAD único, de maneira adequada e precisam de ajuda. Agora, tem pessoas que estão e continuam precisando de ajuda. Dizendo, mas será que, às vezes, não é um auxílio para que essas pessoas entrem no CAD único e passem a receber? Não, isso nós vamos fazer, né? Então, eu vou falar, nós, a busca ativa durante o meu governo... Bom, primeiro fui eu que construí o SUAS na cidade, fui eu que aprovei a lei do SUAS, da assistência social, Sistema Único de Assistência Social, tá certo? Então... nós não vamos ter problema para identificar. A Adélia trabalhou nisso, o pessoal é craque, meu pessoal é craque nisso. Quem precisar, nós queremos garantir que nenhuma família vai passar fome em Araçatuba, porque a prefeitura lhe virou as costas. Nós vamos garantir isso. Ô Cido, falar agora um pouquinho de educação. No seu plano de governo, você traz como proposta zerar as filas de creche. Queria saber de você o que você pretende para que isso aconteça, e a informação que a gente recebeu é de que quando você saiu do governo, tinham 1.500 crianças fora da creche, que não tinham vagas em creche. Imagina. E quantas tinham então, Cida? Vá atrás dos dados. Sabe quantas escolas eu entreguei? 7 novas escolas. Não, creches especificamente. Sim, e creches especificamente aqui na Zona Leste, lá perto do Araçatuba G, como é que chama aquela jornalista, Odete Costa Baldestai, aqui na Zona Alto da Zona Norte, ali no ETEMP, no Verde Parque, creche.
Mas Mas eu acho nós que é zeramos. uma preocupação séria dessa questão uma de zerar, porque preocupação hoje séria. há Então uma você lista fala, de 300 crianças que não tem, mas isso. a época Mas era compara, maior. é claro. Eu quero saber quando assim, eu cheguei era maior. E Quando eu cheguei tudo era maior. Por que você, então eu quero entender o seguinte, por que na época, depois de 8 anos, você não conseguiu... Eu conseguia, desculpa. Zerar, pergunta quantas escolas o atual governo fez. Mas você sabe zerar quantas? as vagas de Não, creche. mas quantas escolas ele construiu? Zerar as vagas Quantas de creche escolas? 2, no máximo. Uma porque eu deixei. Quantas eu construí? 7? Bom, quem cuidou mais da educação? Quem construiu 7 escolas ou quem construiu uma? A clareza é a seguinte, o pessoal, criou-se muita fake news do meu governo, porque nós saímos naquela confusão, Lava Jato, Dilma, sofrendo golpe, papapá. Pega os dados, nós temos que trabalhar com dados. Os dados é o seguinte, eu fiz mais escola do que qualquer outro prefeito. Isso é cuidar da educação. Sim. Tá certo? Você sabe o que precisa? Eu vou te falar o que precisa. A gente precisa fazer uma escola ali depois da rodovia Eliezer de Montenegro Magalhães, porque eu fiz aqueles bairros. Quando eu fiz aqueles bairros, era tudo criancinha pequena. Agora tem filhos dos filhos. Tá certo? Então ainda precisa fazer creche ali. Eu fiz a creche no Verde Parque. E a gente precisa obrigar o governo estadual a fazer uma escola ali. Porque as crianças, os adolescentes, têm que atravessar a rodovia para ter escola. Bom, o que eu vou fazer é articular para que isso aconteça. Mas o que eu estou te trazendo, Cido, é que há uma dificuldade nessa questão de zerar as filas em creche. Por quê? Por conta dessa... Nascem crianças, isso muitas vezes é indefinido, então há uma dificuldade. Tanto que há uma dificuldade que você não conseguiu lá atrás de zerar. Então nem esse como governo, exatamente o que eu estou te dizendo. Não eu conseguiu. construí 7 escolas. Eu construí 7 escolas. O que você tem para apresentar para os próximos 4 anos para conseguir cumprir aquilo que está no seu plano de governo, que é zerar as filas em creche. Então eu quero que você traga para a população, eu vou fazer isso para resolver. É isso. Eu não estou dizendo que um não tem um problema e o outro. Eu tenho que falar, porque senão aqui para um fez tudo certo, o outro fez tudo bom. Eu construí mais escola. Como é que eu fiz tudo errado em educação? O que você pretende para os próximos 4 anos para que isso zere? É isso? Porque há uma dificuldade em zerar. É fato isso. Nós precisamos fazer mais creche. Nós precisamos fazer escola municipal do outro lado da rodovia. E precisamos obrigar o governo do estado a fazer escola estadual até que você tem a proposta de reforma da Chico Mendes, lá também está no seu plano. Sim, mas é claro, que escola que eu construí. E consta do seu plano. Passando então de educação, porque nós já vamos avançando e queremos tratar de todos esses assuntos o máximo possível. Cido, com relação ao Vale Alimentação, as informações que eu recebi, o Vale do servidor foi criado do seu governo? Claro. Foi você que criou. E há uma proposta de valorização do Vale Alimentação também no seu plano de governo. Hoje o Vale Alimentação do servidor é de R$1.000 e ele vem recebendo um aumento, não da inflação, mas um aumento real, pelo menos desde a pandemia. Qual seria essa alteração para a valorização que você pretende no plano? Vou falar o seguinte, primeiro que valorização de servidor público municipal começou comigo. Aumento real de salário, criação de benefícios, plano de carreira da educação. Isso tudo foram coisas que nós fizemos. Os servidores municipais sabem disso. Eles sabem quem começou a atender a sua demanda. Eu criei o Vale Alimentação porque a presidenta do Fundo de Assistência, um dia me relatou que uma das funcionárias dela desmaiou, ela foi conversar, a pessoa tinha ido trabalhar sem tomar café, não tinha café em casa, um servidor público. Então nós criamos o Vale Alimentação, isso teve um impacto fundamental na vida das pessoas. Nós vamos cuidar dos servidores públicos municipais, voltar a cuidar, voltar a acolher, porque a equipe de trabalhadores da prefeitura é muito boa. É um conjunto de trabalhadores, nós fomos premiados trabalhando com essas pessoas. Em todas as áreas, na educação, na saúde, na assistência social. Então, nós vamos valorizar os servidores. Eu criei a primeira reforma administrativa que eu fiz, nós criamos cargos só para os servidores. Depois, o Ministério Público derrubou, eu nunca entendi por quê. Nós temos que valorizar os trabalhadores da prefeitura e vamos fazer. Os trabalhadores da prefeitura sabem quem faz. Com relação ao que eu te perguntei, dessa valorização do Vale Alimentação, que seria de diferente do que já... Porque hoje eu estou dizendo, é um aumento real. Você vai continuar... Você vai continuar com... Tudo que hoje faz é melhor do que nós fizemos. Vai ser diferente do que acontece hoje? De valorização real, eu digo? Ou você vai manter a valorização real do Vale Alimentação? Os trabalhadores da prefeitura
prefeitura sabe quem cuidou deles. Porque, isso eu te garanto. Veja, Araçatuba é maior do que várias cidades da região. Então é muito importante isso que você criou lá atrás. Eu não escondi de ninguém, está dito aqui. Foi criado no seu governo. E isso vem sendo valorizado como valores reais desde então. Então é uma manutenção. Essa sua proposta é que isso siga para os próximos 4 anos? Você quer discutir quimeras. Nós temos questões fundamentais na cidade. É um dos assuntos da pauta. Servidores. O servidor, você que é trabalhador da prefeitura, você sabe. Você trabalhou, sabe o respeito e o acolhimento que eu lhe tive. Será melhor desta vez. Nós vamos chegando a 25 minutos, mas tem alguns tópicos que eu queria tocar com o Cido aqui. Como você é o primeiro, Cido, então a gente pode se ampliar um pouco com você, a gente pode fazer igual com os demais. Então eu vou acrescentar mais 5 minutos assim que encerrar ali, e aí para os demais candidatos a gente fecha com 30 minutos para todo mundo. Quero continuar falando, porque também tem outros pontos do teu plano, e eu quis pegar um tópico de cada um para a gente poder citar vários. Turismo. Você cita no seu plano de governo a criação de um trem turístico em Araçatuba. O que seria esse trem turístico? Como vai funcionar? Eu queria entender melhor esse plano seu. Assim, primeiro que turismo em Araçatuba, quem começou a discutir também foi o meu governo. Nós que criamos a Secretaria de Turismo, nós que começamos a discutir turismo como uma possibilidade econômica para a cidade e para a região. Porque a gente sempre olha para frente. Né? A gente fez muita coisa, mas olha para frente. Nós discutimos lá atrás essa questão do trem turístico e é a possibilidade real de fazer também em parceria com o governo federal. Nós vamos atrás do orçamento geral da União, porque com o orçamento do município a gente não tem muito o que fazer. A gente paga o custeio, tá certo? Uhum. Essa é a realidade. Então, na questão do turismo, nós temos uma ampla gama de coisas possíveis, que nós começamos a discutir em Araçatuba. As primeiras leis de turismo da cidade fui eu que fiz, tá certo? A Secretaria de Turismo foi eu que criei. E o trem é uma das ideias. Uma das ideias. E como isso seria aplicado? Seria um trem, um ônibus? Um trenzinho turístico, já tem passeando pela cidade. Entendi. Trazendo os turistas para cá e conhecendo os pontos da cidade. Pontos da cidade também nós temos o Rio Tietê. O Rio Tietê em Araçatuba, por si, ele é uma atração turística. Uhum. Cido, vamos falar de outro tópico do seu plano de governo, que é a questão do meio ambiente. Você, no tópico de meio ambiente, você cita uma intenção sua de criar ciclofaixas, mais ciclofaixas em Araçatuba. Você já tem um plano, pelo menos preparado, de onde seriam essas ciclofaixas, para que caminhos elas seguiriam? O que a minha equipe está falando é que precisa mais. As primeiras ciclofaixas, você também sabe que fui eu que criei na cidade, tá certo? As grandes avenidas que eu abri, em algumas nós colocamos ciclofaixas. Ciclofaixa é sempre um debate, porque tem interesse empresarial, interesse residencial, você tem que dialogar com a população e com os moradores do local, né? Mas há uma necessidade de cuidar do meio ambiente. Veja o que está acontecendo com o mundo, com o Brasil, com a nossa região nesse momento. Muito feio. De queimadas, de frio intenso, calor intenso, as pessoas com doenças respiratórias, não chove muito. Você precisa cuidar do planeta. E a regra nossa é pensar globalmente e agir localmente. Nós temos que fazer aqui. Então, nós temos que cuidar de coleta de lixo, de ecoponto, nós temos que fazer nós temos a propósito de programa de arborização grandioso na cidade, de cinturão verde. Claro que isso depende sempre de articulação com outros municípios, mas nós temos proposta para fazer. Por quê? Porque precisa fazer. O meio ambiente está gritando por isso. E nós vamos fazer. Agora a gente tem que começar a fazer. Eu quero só tocar no último tópico, faltam 2 minutos para a gente terminar a entrevista, falar de cultura. Você citou, inclusive, eu não sei onde foi que eu ouvi você citando, que o Hélio Consolaro foi o melhor secretário de cultura. Foi considerado o melhor secretário de cultura e ele até Estado. contou uma situação, uma história aqui na rádio, na entrevista que ele deu para a gente aqui, com relação à questão do orçamento, que ele brigou com você, que queria 2%, você falou que o secretário da Fazenda não queria naquele momento, mas aos poucos você foi liberando o que ele pretendia na época. E você tem como proposta, e a gente tem 1 minuto e meio só, para retomar o carnaval de rua com blocos e escolas de samba. Efetivamente, isso você quer retornar caso volte a prefeitura já para o ano que vem?
Não, para o ano que vem talvez seja difícil, porque o orçamento do ano que vem já está posto. Tá certo? O orçamento do ano que vem já foi encaminhado para a Câmara e aprovado, exatamente. Eu tenho que trabalhar com a realidade que eu tenho. Mas nós vamos voltar gradativamente. O ano que vem nós já vamos tentar fazer. Agora, o prefeito assume em janeiro e o carnaval é quando? Fevereiro já, o ano que vem, se não me engano, seja, o começo de março. Então não é, você veja que não é razoável você pensar que vai chegar, né, com um orçamento que você não sabe direito, porque você sabe o que vê. A hora que você chega lá dentro pode ter outra coisa, entendeu? Mas essa é a nossa proposta, é retomar o carnaval. É que Araçatuba volte a ser referência cultural. Araçatuba tem o maior público de cultura do interior de São Paulo. Aqui nós fizemos o show do Racionais, que também é outra história interessante, que o Hélio pode contar se você o convidar aqui comigo e com o governador, hoje vice-presidente Geraldo Alckmin. Nós temos condições de trazer de novo a virada cultural, de fazer a cidade vibrar, de voltar a ser referência em cultura. Cido, nós temos todas as condições de fazer, porque nós já fizemos e podemos fazer melhor. Cido, chegamos então a 30 minutos, que era o prazo estipulado para a nossa entrevista aqui. Tentamos girar em alguns assuntos que estavam no seu plano de governo, perguntas relacionadas a essa. Como nós chegamos no encerramento, e comentei com você no início da entrevista, vou deixar aqui 3 minutos para que você possa mandar seu recado para a população. Isso vai ser concedido a todos os candidatos e daqui a pouco eu te cumprimento e te agradeço pela presença, mas Giovana, pode colocar o cronômetro para rodar. 3 minutos, Cido, para você mandar seu recado à população nesse final de entrevista. Bom dia de novo, eu quero entrar na sua casa, no seu carro, no seu rádio, para pedir o seu voto e o seu apoio. Vote em quem tem experiência, quem ama Araçatuba de verdade, vota Cido Prefeito 13, professor Hélio Consolaro Vice. Você sabe quem construiu mais casas? Quem construiu mais UBSs? Quem trouxe faculdade de medicina para a cidade? Né? Quem organizou a saúde? Quem organizou a cultura? Fomos nós. Você sabe, você do Minha Casa Minha Vida, sabe que a sua vida mudou. Nós já conversamos com o presidente Lula sobre extensão de Universidade Federal, conversamos com o presidente Lula sobre o hospital universitário, sobre o Minha Casa Minha Vida. Vamos retomar o Minha Casa Minha Vida. Essas são questões fundamentais para você. Melhorou a vida de quem conseguiu a sua casa, melhorou a vida da família, melhorou a renda. Nós vamos fazer mais e melhor. Por isso, no dia 6, vote Cido Prefeito 43, professor Hélio Consolaro Vice. Muito obrigado, tudo de bom. Valeu. Cido Sério, nosso primeiro entrevistado aqui na nossa série de entrevistas. Cido, queria te agradecer a presença aqui mais uma vez na Cultura FM, para passar essa mensagem para a população, trazer as informações e as propostas do governo, Cido, que daqui a pouco, depois do intervalo, a gente vai trazer a decisão do Tribunal de Justiça que suspendeu a ação civil pública e já a manifestação do Ministério Público Eleitoral para deferimento da candidatura do Cido Sério, depois daquela impugnação da semana passada. Hoje a gente tem que falar aqui agora, no próximo bloco, a respeito da manifestação do Ministério Público, então, pelo deferimento da candidatura de Cido Sério a prefeito de Araçatuba. Vai ter a decisão, vai sair a decisão provavelmente essa semana, mas pelo deferimento da candidatura do Cido Sério, a gente fala sobre isso. Daqui a pouco mostra a decisão, inclusive, para deixar público aqui na Cultura FM. Rápido intervalo, são 8 horas, 8 minutos. A gente volta em instantes com mais informações para você. Agora, vamos falar sobre saúde e o plano ideal para toda a sua família. O Plano Santa Casa Saúde de Araçatuba agora atende por SC Saúde, para que você não tenha dúvidas sobre a exclusividade dos serviços prestados. Atendimento hospitalar e pronto-socorro com médicos 24 horas, incluindo plantão pediátrico. Internação com estrutura confortável, com climatização, frigobar e televisor. Ambulatório e laboratório próprio para sua maior comodidade. O Plano SC Saúde conta com mais de 800 credenciados em nossa região, tanto nos consultórios e clínicas médicas, quanto hospitais e prestadores conveniados. E agora, uma grande novidade: o Plano SC Saúde está inaugurando